Olá, bom dia. Nessa manhã vamos falar sobre primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, do versículo, do versículo 13 até do versículo 18 ao 20. Diz assim, ó, exortação à fé. O que é a exortação à fé? A exortação à fé é você falar a verdade para a pessoa. Você acreditar nas palavras de Jesus Cristo e passar a tua experiência para as pessoas. Para quê? Para que as pessoas também tenham essa fé, que sempre falem a verdade uns para os outros. Temos que nos exortar, temos que dar força e nos apoiar na verdade, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Deus é justo e verdadeiro, e o Senhor Jesus Cristo também é justo e verdadeiro. O nosso Senhor veio à terra, falou a verdade para nós, não mentiu uma vírgula. Nas escrituras nos relata tudo, certo? Que nós temos que ser verdadeiros uns para com os outros. Nós temos que fazer o quê? Guardar a fé, combater um bom combate. O que é guardar a fé? É guardar a verdade, nunca mentir. O que é combater um bom combate? É você combater a tua verdade contra a mentira. Você não pode deixar a pessoa mentir, enganar você e enganar seus filhos. Porque a pessoa que mente para você, ela se engana a si próprio. É como Satanás. Ele se enganou, certo? Ele se enroscou. Ele se enganou a si próprio, achando que ia pegar Jesus em alguma coisa, certo? Assim, não podemos ser como as pessoas que naufragaram, como Himeneu e Alexandre. O que mais tem, porém, são homens Himeneus e homens Alexandre. O que é isso? Pessoas orgulhosas, soberbas, que não respeitam, que mentem, que fazem as pessoas acreditar em suas mentiras por causa de lucro, por causa de dinheiro. Pessoas ambiciosas e gananciosas em cima das escrituras, com os próprios filhos e seus parentes, amigos e vizinhos. Certo? Nós temos que falar a verdade no evangelho para as pessoas conhecer e saber o que é certo e o que é correto. Não podemos ser homens Himeneus e Alexandre, principalmente com os da casa. O que é da casa? É com os evangélicos que estão ali aprendendo o evangelho para ensinar as pessoas. Para quê? Para que não naufraguem, para que não haja naufragamento, assim como Himeneu e Alexandre que naufragaram na fé, que mentiram e não sabiam mais o que estavam fazendo devido a tanta mentira, a de tanto engano para com as pessoas. E sempre sermos sinceros uns para com os outros, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, com os nossos tios, com os nossos avós, com as nossas mães, com os nossos pais. Sempre falando a verdade, sempre ensinando, certo? Principalmente com as crianças, porque as crianças, elas pegam já, elas aprendem fácil. É por isso que elas têm que ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, para elas crescer aprendendo, não crescer aprendendo na brincadeira com algumas coisas, que tem gente que diz assim, vamos lá com a professora que eles vão aprender do jeito deles. O jeito deles é na brincadeira, e eles vão crescer brincando na palavra do Senhor Jesus Cristo, e não vão crescer com seriedade, como tem que ser guardando a fé. Eles vão levar na brincadeira, certo? A criança, ela tem que entrar no culto, a partir do momento que ela entrou no culto, até o final do culto, elas têm que ouvir a palavra do Senhor e ficar ali, porque Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. Certo? Porque se a criança sai na hora da palavra, na hora da pregação, como é que ela vai crescer sabendo se ela vai para uma sala, para um lugar, aprender a brincando? Ela vai levar na brincadeira e não vai levar a sério. Aí depois tem que estar chamando atenção, tem que estar isso, tem que estar aquele outro que a criança tem aquela dificuldade para aprender. E o momento que a criança tem para aprender, ela cresce aprendendo. Assim como uma pessoa adulta, ela cresce aprendendo. Por isso que nós temos que colocar os nossos filhos num caminho certo e correto, para que não venham mais se desviar deles, certo? Então assim, sempre seja honesto, sempre fala a verdade. Esses versículos aqui, do versículo 18 até deixa eu ver aqui,
até o 20 fala sobre isso, sobre a exortação da fé. O que é a exortação da fé? Que nem eu falei, é falar a verdade, é ser sincero, certo? Não ensine teu filho na brincadeira, tipo assim, ele vai passar linha lá, vai aprender do jeito deles, aí vão ficar pintando, brincando, não vão prestar atenção. A criança ela tem que sentar ali junto com o pai e com a mãe, para eles aprender a palavra, para eles ver a seriedade do pai e da mãe, para eles crescer aprendendo, certo? Senão eles vão levar na brincadeira. Como tem muitas pessoas por aí, adultas na palavra, que levam na brincadeira, que perseguem, que falam, que não estão nem aí. Sabe, para eles tanto faz como tanto fez. Não estão se importando muito, nem com o corpo deles, nem com a alma deles. Mas eu peço que em nome de Jesus Cristo, tanto os meus filhos como as minhas gerações e as famílias das pessoas cresçam, sabe, espiritualmente fortificado. Sabe, que cresçam assim fortificado e aprendendo, que às vezes a pessoa pode ser adulta, mas ela não sabe, ela começa a aprender, ela começa a crescer. É como uma criança pequenininha quando o pai ou uma mãe ensina o seu filho a andar. É assim a palavra no coração da pessoa, ela começa devagarzinho, começa aprendendo, certo? Assim eu peço que Deus abençoe você, abençoe seus filhos, abençoe suas filhas, certo? E sempre falando de Jesus Cristo, sabe? E sempre orando por todos os homens, certo? Que se Jesus morreu na cruz por nós, nós temos que fazer o quê? Orar por todos os homens, englobar, pedir para o Senhor Jesus Cristo abençoar cada nação da face da terra, certo? Orar por todos nós. O Evangelho, a palavra de Deus, é para todas as pessoas, então temos que englobar, orar, fazer por todas as pessoas, todas as nações. Não se esqueça, vamos ter que combater um bom combate. Combater um bom combate, certo? É falar a verdade. Essa pessoa mente, vai lá e lute contra isso. Vai lá e fale a verdade, não deixa a pessoa mentir. Certo? Não se engane com a mentira de pessoas, de homens como Emineu e Alexandre, certo? O que tem solto por aí bastante, certo? Temos que se cuidar com essas pessoas para que elas não venham nos enganar, para que elas não venham nos tirar da presença de Jesus Cristo. Porque lá no segundo mandamento, em Êxodo, se não me engano, no capítulo 20, no versículo 2, nos fala sobre os 10 mandamentos. Aqui, ó, olha só, Êxodo, capítulo 20, versículo 1 em diante, até o 13. Certo? Olha só, o 13 diz assim, ó, não matarás. Aqui o 14, não cometerás adultério, no versículo 14, e no versículo 15 diz assim, ó, não furtarás. O que é não matarás? Não mata a oportunidade da pessoa aprender a crescer espiritualmente ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo para a vida dela. Sabe, todo mundo tem que ouvir a palavra de Deus. Aqui diz assim, ó, não cometerás adultério. Sabe, olha, não furtarás, não adultere. Tipo assim, se você está na presença de Jesus Cristo, se você está aprendendo, não saia da presença de Jesus Cristo para ir para o mundo, voltar a beber cachaça, ficar perseguindo os irmãos, as pessoas, mentir. Você adultera contra o Espírito Santo, certo? Não é só o adultério de casal. Tem muitos que dizem assim que é o adultério de casal, mas existe o adultério contra o Espírito Santo, contra Jesus Cristo, contra Deus. Que quando você está na presença de Deus, que Deus te coloca algo para você falar, faça a verdade, faça de coração. Faça com a tua capacidade, sendo honesto. Porque se você sair da presença de Jesus Cristo e você voltar para o mundo fazer práticas que não é para fazer, você está adulterando, você está pecando. Adulterar e mentir é pecado. É a mesma coisa. Então, não adultere e não peque contra o Espírito Santo de Deus. Seja uma pessoa nova, uma pessoa boa. Sabe o que diz aqui, ó, no versículo 3. Olha só. Não terás outros deuses diante de minha face. Não podemos se prostrar e nem ter outros deuses perante a presença do Senhor, perante a face dele. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E a sua imagem e semelhança nos criou. Como que ele fez? Ele pegou o pó na mão, soprou e o homem saiu andando. Porque nem o pó do céu Jesus Cristo perdeu. Você veja bem, do pó ele fez o homem. Então assim, não perca a chance que Deus tem para você.
mesmo sendo pouca, mas você pode, mesmo sendo pouca, alguns versículos, um versículo, você pode formar uma pessoa, você pode formar um homem, você faz um homem conhecer a verdade e caminhar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, certo? Então assim, sempre abençoe, sempre seja uma pessoa boa, abençoando, combatendo o bom combate e guardando a fé, sabe? Porque um dia encerramos a carreira, sabe? E temos que ter um bom testemunho na presença de Jesus, na presença de Deus. Assim como a gente vê muitos homens aqui nas Escrituras, servos de Jesus Cristo, que têm um bom testemunho. Por quê? Porque eles exortaram e guardaram a fé. Eles acreditaram. E nós temos que acreditar. Temos que ter Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo como nossas rochas em nossas vidas, como dons de verdade, como frutos de amor, como Jesus Cristo, nosso Salvador, e como Deus, o único Deus. São as rochas da nossa vida que nos dão força para andar e caminhar em suas presenças, na presença deles. Para quê? Para que nós possamos ser luz para Ele na terra, certo? Para quê? Para que nós possamos falar a palavra de Jesus Cristo para vocês aprender. Certo? Então, busque ser luz, uma pessoa verdadeira, certo? Busque ser uma pessoa que fale a verdade. Seja sincero em palavras, sabe? O Evangelho de Jesus Cristo para a sua família. Sempre honestidade e sempre sinceridade, tá bom? Porque tem coisas que também é adultério. Não é só a mulher e o homem que adulteram um contra o outro. Se você usar o púlpito ou alguma coisa para querer ofender a pessoa, xingar a pessoa ali como a gente vê em alguns lugares, o que está acontecendo? Você está adulterando num lugar que não é para adulterar. Se o Senhor te deu a oportunidade de você passar, de você ter a chance, respeite, porque você está na presença de Jesus Cristo, você está na presença do Senhor Deus. Não estamos mais vivendo na lei, estamos vivendo na graça, no amor. Certo? Eu peço que Jesus Cristo abençoe a sua família, seus filhos, assim, de geração em geração. Abençoe seus netos, abençoe as noras, genros, os avós de vocês todos. Cada pessoa seja abençoado na face da terra, certo? Quando você orar, ore por todas as pessoas, ore nação por nação. Peça para Deus abençoar cada nação, que a palavra toque no coração das pessoas, que as pessoas deixem dos seus erros e comecem a fazer o que é certo, para que os seus filhos sigam exemplo, certo? Para fazer o que é correto também. Porque as crianças elas têm que crescer ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, aprender, certo? E ensinar os colegas delas, os amigos delas no colégio. Sempre tem uma oportunidade de falar de Jesus, fale de Jesus Cristo. Mostre para seus filhos em casa, se você tiver uma oportunidade, aonde ficam os versículos, a colocação, certo? Leia a palavra para eles e diga para eles, eles vão guardar no coração, eles não vão mais esquecer. Certo? E é assim que tem que ser. A criança tem que aprender, certo? Na presença de Jesus Cristo, ali, ouvindo a palavra do Senhor, dentro do templo, do começo até o final. Se ele estiver com vontade no banheiro, os pais ou as mães têm a obrigação de levar, ou os avós, o avô, a avó, alguém ali, sabe? Uma pessoa de confiança, não outra pessoa, que a gente, assim, não querer falar mal, mas a gente nunca sabe. Tá bom? Eu peço em nome de Jesus Cristo que sejam pessoas abençoadas e pessoas boas. Que Deus abençoe meus filhos, meus netos, minhas netas. Assim que seja cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento, como eu quero que todas as pessoas também sejam, sabe? Como Deus quer, como Jesus Cristo quer para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tenham todos um ótimo dia, certo? Nesse dia abençoado na presença de Jesus Cristo.